Graça e paz, paz de Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Devido à necessidade que está ocorrendo no momento, irmãos, eu tenho que esclarecer alguma coisa aqui, que é lógico, eu gostaria de não citar o nome de nenhuma denominação, porém, os irmãos julguem entre vós. Antes disso, eu quero dizer a respeito que nós já estamos sem percebermos, irmãos, nós estamos já dentro, nós não que estamos dentro, estamos vendo já um sistema religioso do anticristo sendo formado aos nossos olhos e muitas das vezes não compreendemos. Esse sistema religioso do anticristo que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 17, onde fala daquela grande prostituta que surgiu das águas. Isso quer dizer, ela veio com uma grande influência global sobre os governos e também sobre as igrejas que são federadas ou parlamentos de igrejas. E conforme ela já havia planejado, isso está acontecendo aos nossos olhos e nós não percebemos, porque não somos orientados e nem tampouco, muitas das vezes, as pessoas não buscam esse conhecimento porque acham que isso não tem nada a ver. E nós temos que entender, irmãos, que nós temos sim estar a par do que está acontecendo ao nosso redor para nós não sermos enganados. Logicamente que existem pessoas simples, existem pessoas que não são pessoas que têm condições de compreender isso, certo? Mas aí é outro assunto. Mas aqueles que já estão com a sua mente mais esclarecida e sabem, devem procurar de uma maneira bem cautelosa passar esse assunto com muita cautela, ensinar para que ninguém venha a ser enganado por esse espírito que já está se manifestando dentro de determinadas denominações e às vezes, irmãos, por intermédio de diálogos interreligiosos. E os homens dizem que não é ecumenismo, mas se nós olharmos o diálogo interreligioso, ele é sim uma forma de interagir com outras crenças. E dentre essas outras crenças, existe o pluralismo, a qual nós que somos cristãos, por graça e misericórdia de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos estar de acordo ao pluralismo, porque nós cremos em um Deus que ele é singular. Ele é um Deus único, ele não é dois deuses, ele não é três deuses. E o pluralismo, ele foge totalmente da doutrina cristã. Porque se uma pessoa é de uma crença, quer deixar claro que aqui nós não estamos denegrindo nenhuma crença religiosa, para que ninguém venha nos dizer que nós estamos causando aqui uma intolerância religiosa, não. Mas se uma pessoa crê em uma determinada entidade e você crê no Deus que você serve de uma outra maneira, nós não podemos dizer que não importa o Deus que você serve, como eu ouvi numa pregação aí. Importa sim, nós temos que servir o verdadeiro Deus, que é o eterno, que criou o céu e a terra. E isso, irmãos, já nesse movimento já se cumpre o 17 de Apocalipse, porque aqui fala da prostituta em qual as nações e os governos, isso não quer dizer só governos de governantes, mas governos espirituais também, daqueles que presidem, se prostituíram, quer dizer, se não prostituindo no sentido literal, mas no sentido, irmão, espiritual, misturando-se com deuses ou com crenças que fogem da realidade que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. E por isso há esses diálogos interreligiosos.
E como nós devemos nos defender contra esta falsa religião? Porque ela não vai, irmãos, mudar o dogma da sua igreja ou a doutrina, como você queira saber, como você imagine. Simplesmente ela vai querer que você, aquele que está na liderança, por trás dessa cortina maligna, que você deixe de ensinar o verdadeiro evangelho. Isso já é suficiente, porque você tirando o foco da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você faz com que aquele que está te ouvindo, ele comece a se distanciar das coisas espirituais e se materializar. Quer dizer, ele começa a ir em uma denominação em busca dos seus interesses particulares, dos seus interesses materiais, do seu trabalho, se vai poder viajar, se vai isso, se vai aquilo, e o Senhor Jesus Cristo fica ali para segundo plano. E nós devemos, irmãos, estar primeiramente preparados para rejeitar esse tipo de doutrina, isso já é uma religião camuflada, não é? Dentro de determinadas igrejas. Nós devemos rejeitar isso. E como rejeitar? É difícil. Se você está 40, 50 anos em um lugar, já tem aquele costume, já está vendo que as coisas estão mudando, nós temos que rejeitar. Primeiro, nós vamos rejeitar mentalmente, certo? Você tem que começar mentalmente a observar o que está errado. Logicamente que mentalmente você já vai entrar na parte espiritual. Porque você vai mentalmente, a sua mente vai ligar com o seu espírito. Aí você vai estar pensando, meditando mentalmente e espiritualmente. Espiritualmente você começa a sentir a falta do Espírito Santo, o esvaziamento da presença de Deus daquela denominação. Alguns lugares você ainda você sente alguma coisa, mas a maioria dos lugares que já estão totalmente dominados ou controlados, eles começam a se esvaziar, a ponto das pessoas quererem criar projetos para querer buscar as pessoas que estão indo embora. Mas não adianta, porque o cerne da questão aí não está na pessoa que saiu, mas está naquela que está dentro do sistema e que já desvirtuou o sistema. Adianta você trazer 10, vai sair 20. Não é? Por quê? Porque aquelas pessoas não vão sentir Deus. Mesmo que num momento emocional, de um barulho, de uma manifestação, isso, irmãos, é algo que temos que tomar cuidado. Porque não é isso que nos faz entender a manifestação da misericórdia e da propiciação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que nos libertar mentalmente, espiritualmente e depois materialmente. Quando você está liberto dessas três coisas, você tem condições de fazer o que Deus colocar no teu coração, ou ir para outro lugar, ou se reunir diferente, enfim. Aí Deus é que vai te guiar. Eu não vou mandar você sair, mas também não posso dizer para você ficar. Por quê? Porque se é Deus que está te guiando, quem sou eu? Eu não estou tirando ninguém da presença de Deus e nem fazendo você se apostatar da presença de Deus. Porque usam muito essa palavra, apostatou da fé. Apostatar da fé, irmãos, é deixar de crer em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo e você deixa de crer nele, então você está apostatando da fé. Sair de uma denominação e procurar algum lugar que esteja mais próximo da sua Bíblia para servir a Deus, não é apostatar da fé. É apenas você procurar um lugar que está adequado à sua escritura. Porque se a igreja ela discorda que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, primeira coisa, esse ensinamento na congregação cristã foi mudado, salvo erro, em 1995. E nem foi falado para o povo, foi feito no oculto. E depois, as pessoas nem notaram, depois com o tempo que foram notando. É lógico, os irmãos do ministério, que fizemos parte da reunião, né, aqueles que fizeram parte, logo notaram. Mas os outros, o povo comprava o inário normal e, enfim, não notaram isso.
que é uma palavra ali dentro dos pontos de doutrina da fé, sendo que em 1927, numa das reuniões, das primeiras reuniões onde foi estabelecido esses pontos de doutrina, que diziam os irmãos lá também que era guiado pelo Espírito Santo, estava escrito que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Agora, isso é uma questão que já foi debatida, mas, irmãos, é algo de muita importância. Por quê? Isso demonstra, o que demonstra? Demonstra que a denominação, ela naquele momento já tomou um outro rumo. Ela já pegou um caminho diferente. Ela já abriu uma oportunidade para que você pudesse julgar até aquilo que você está lendo. Entende, irmãos? E nós devemos sempre ter a nossa vida firme na luz das Escrituras Sagradas. Mas como você vai ficar firme na luz das Escrituras Sagradas se nem você não tem certeza o que é Deus e o que não é ali dentro? Você vê como já começa algo ficar assim, sem sustância? Então, irmãos, neste momento nós temos que discernir. Nós temos que discernir o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar, então, o livro de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Vocês querem ver? Irmãos, eu não estou aqui difamando denominações. Eu estou falando a verdade das Escrituras Sagradas, que devem ser observadas. Certo, irmãos? Eu vou usar a Bíblia aqui, não vou usar nenhuma outra coisa. E quem pode dizer que eu estou mentindo, que estou falando uma inverdade? 1 Timóteo 4... 1 Timóteo 4, é isso mesmo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Não quer dizer que eles estão fora de uma denominação. Aqui eles têm cauterizada já a sua mente, né, irmãos? Eles estão com a sua mente cauterizada, né? Falam mentiras. Tá bem claro, ó. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quer dizer, não tem consciência, já cauterizou. É assim, vai ser assim, pronto. Nesse momento, já interage, irmão, um espírito, que é o espírito do anticristo. Já abriu uma porta para ele. Isso não quer dizer que o Senhor se retirou totalmente, porque existe uma guerra espiritual, né? Por isso que Paulo também disse assim: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E, logicamente, o lugar onde nós nos reunimos, a presença de Deus vem, não é? Não quer dizer que a parede ou a casa é espiritual. Aquilo ali é um lugar, apenas um lugar. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Mas a nossa reunião com Cristo, ela não pode ser uma reunião volúvel, uma reunião ocultista. Nós temos que ser claros, porque Deus, irmão, também não se agrada desse sistema, e principalmente, irmãos, desse sistema ocultista. Porque também essas denominações, elas têm um sistema ocultista. A irmã vai me dizer assim, mas como assim, irmãos, um sistema ocultista? Bom, primeiro, irmãos, se nós formos olhar o início de todas as denominações, a maioria, não vou colocar todas aqui, as principais, não é, que saíram da Reforma Protestante foram fundadas ou ajudadas pela maçonaria, certo? Isso você pode pesquisar onde você quiser que você vai encontrar. Logicamente, que elas tiveram uma influência muito grande, a maçonaria, sobre essas igrejas evangélicas. E os membros também que frequentavam as igrejas não sabiam isso. Eles não tinham acesso a essas informações, né? E, logicamente, que começou a haver ali, então, um desmembramento, porque cada igreja queria se aproximar mais da igreja
primitiva. Então por isso que ela foi se alastrando. Mas se nós olharmos, todas elas saíram de um lugar só. Isso não quer dizer que a sua denominação esteja ligada com com aquele grupo de pessoas, porque você já se desligou daquilo e você agora tem uma outra formação espiritual e você procura buscar a Deus de uma outra forma, conforme as Sagradas Escrituras. Mas vamos e venhamos, ainda há muitas que estão ligadas a esse mesmo sistema e que dizem que não estão, certo? Dizem que não estão. Então, nesse aspecto, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a maçonaria também ela tem influência sobre a nova ordem mundial, que nós não estamos percebendo, mas ela está sendo implantada rapidamente diante dos nossos olhos, né? E ela vai culminar em um governo mundial. Você pode dizer assim, mas um governo mundial é praticamente impossível. Ora, irmãos, imaginemos a Organização das Nações Unidas dando uma ordem para um país fazer tal coisa, e o país não faz. Ela vai lá simplesmente e dá algum embargo, pune, e aquele país é obrigado a obedecer à ordem dessa organização. Independente que seja um presidente ou um governo que esteja lá, logicamente que ela está debaixo de um domínio. Isto também faz parte da Federação das Igrejas. Por isso que existe a WEA, que tem a sua cadeira dentro da ONU, e as igrejas que estão ali afiliadas também têm que respeitar quando é solicitado alguma coisa para ela, independente de ter uma certa liturgia ou não. Por isso que nós alertamos que isso vai esvaziar a igreja do Espírito Santo, irmãos. Porque quando a igreja ela se une com algo que não é de Deus, automaticamente o Senhor vai saindo. Alguns lugares simples, eu estou fazendo uma explicação bem simples aqui. Ainda há pessoas simples, pessoas que até veem milagre, porém, irmãos, daqui a pouco isso toma um corpo tão forte, tão grande, que quando você perceber, você vai ver que o Espírito Santo já não está mais. Eu tive a infelicidade de escutar um ancião falar que está percebendo que o Espírito Santo está se ausentando da sua denominação, né? Mas por causa do quê? Porque estão alinhados já com esse tipo de trabalho interreligioso e que muitas das vezes negam o seu trabalho, mas simplesmente pelo fato de estarem ligados a uma federação, já estão também sendo participantes do esquema da ONU, ok? E olhando para a agenda da ONU, a gente não vai achar nada assim que é um absurdo. Olhando assim parcialmente pelos 17 itens que pede ali, a gente vai achar até bom, porque ali vai pedir para preservar a natureza, enfim, várias coisas. Mas agora olhando espiritualmente, nós como cristãos, o que temos? Com a nossa fé, nós cremos que Deus é que gera todas as coisas. Depois nós, como seres humanos, cremos que nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, certo? E o que Deus nos deu? A terra, a casa, a família. Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Mas aqui, nessa agenda, dá uma impressão que há uma inversão de valores. Se fala muito da natureza primeiro e do homem cuidando da natureza, fazendo com que o homem, como se fosse o homem o destruidor da natureza. Se bem que o homem faz coisas terríveis mesmo para fazer mal para a natureza, mas a forma de explicação faz do homem ali um vilão. E de Deus nem se fala nada. Então quer dizer, se você olhar numa visão espiritual, você vê que essas coisas, irmãos, elas podem sim levar, irmãos, as pessoas até mesmo a serem aprisionadas por um sistema do anticristo, globalmente. E muitos já estão sendo aprisionados, denominações, e pensam que não estão. Quando você vê uma denominação se esvaziando,
Não adianta você ir atrás, não adianta você vai fazer visita, não vai adiantar nada. O problema tem que resolver dentro da instituição. Enquanto o problema dentro da instituição não for resolvido, não adianta nada. Entendeu, irmãos? Existe na instituição ocultismo, que não deveria existir, não só nessa, mas em várias instituições. O que é ocultismo? Se trata as coisas em oculto. Há casos que não se pode falar nem com a esposa, que se souber que se fala, se perde o seu ministério, ok? Eu até concordo que quando vai se tratar alguma coisa de uma família, ou de uma coisa que, assim, grave, que a família não quer que ninguém saiba, que vai ali conversar com alguns ministros do evangelho, é outra coisa. Agora, tratar um assunto que é referente à igreja, irmãos, não pode ser tratado no ocultismo. Tem que ser tratado com a igreja. Sempre foi assim, irmãos. Porque as coisas encobertas são só para Deus. Se Deus descobriu alguma coisa para os irmãos lá, é para ser revelada para nós. Está escrito em Deuteronômio 29, versículo 29. E quando nós pegarmos em Atos dos Apóstolos, eu creio que Atos, não me lembro bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando Paulo designou, vamos em Atos para ficar mais fácil. Caso eu não achar aqui, mas eu sei o que está escrito, mas eu gostaria de ler. Eu não estava com isso preparado. Irmãos, por favor, preste atenção, isso aqui é muito importante, que a igreja está passando por isso. E muitos estão sendo enganados, e se não tomar cuidado, poderão pegar um caminho muito difícil, irmão, muito difícil. Ok? Caminho que vai trazer uma dificuldade muito grande. Bom, quer ver aqui, irmãos? Olha só. Quando Matias foi colocado no lugar de Judas, olha o que aconteceu. Glória a Deus. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações e de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que torne parte nesse ministério e apostolado, de que Judas desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Mas tem mais uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês, irmão. Não é esse versículo. Não é esse versículo. Não é esse versículo. Esse versículo, eu me equivoquei aqui, não é esse versículo. É que quando eles levaram alguma coisa perante a igreja, todos sabiam. Eu tenho um outro versículo aqui, irmãos, que eu acho que eu devo ter até marcado, que não era esse, eu me enganei aqui, ok, irmãos? Tem um versículo aqui que vai concluir isso, né? Paulo disse no livro de Atos também, vamos lá no Atos, acho que eu me confundi com esse livro, irmão, com esse capítulo, os irmãos me perdoem aí, tá? Você vê que é uma coisa que eu não estou fazendo marcado, é improvisado, foi na hora aqui, mas eu acredito que os irmãos estão entendendo, não é? Atos 20, versículo 20. Atos 20, versículo 20. Bom, vamos ler a partir do versículo 19. Presta atenção. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cidade dos judeus me sobrevieram. E como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ele ensinava publicamente, não era nada oculto. Agora vai lá, 4, 5 irmãos, 10 irmãos, 30 irmãos, 50, sei lá, e vai em oculto. Não é, irmão? Por que a igreja não pode saber? Isso é ocultismo, não existe isso na escritura, irmão. Certo? Coisas que são de famílias, enfim, aí é outra coisa, mas ainda tem que ser tratado com muito cuidado. Agora,
tratar coisas que se diz respeito a doutrinas, como essa do Inário, que mudou para contendo a palavra de Deus, ninguém sabia, irmãos. O povo ficou sabendo. Me desculpe, eu estou sendo sincero aqui agora. Eu pedi desculpa porque nem precisava, né? Mas só para vocês entenderem, os irmãos que estão escutando aí que não são, vocês podem ter certeza, ninguém sabia. Saiu lá, saiu no Inário e ninguém falou nada. Eu não me lembro de ter falado nada. E eu também só vi depois que estava no Inário. E eu era ancião. Ainda não era ancião ainda, era cooperador, era 95. Então, irmãos, julguem vocês mesmos. Essa denominação diz que não está na federação, diz que tantas coisas, mas o modus operandi, por que o Espírito Santo está se afastando? Vocês podem me dizer? Fica aí uma pergunta. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.